Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Bem-vindo você que está aqui nos acompanhando mais uma vez. Bem-vindo, João, bem-vindo, Giovana. Bem-vindo, João Barros. Bem-vindo, Flávia, bem-vinda, Aline. Bem-vindo, Diego. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Só eu que não vejo. Tá escuro aí, é? Não, tá tudo preto, tudo blackout. Mas tu tá aparecendo, cara. Tá pronto. Oi, Bruna, bem-vinda. Bem-vindo, Afrânio. Quanto tempo, Afrânio? Ellen, bem-vindo vocês que estão aqui nos acompanhando. E aí, Diego, como estás? Como é que passou a semana? Tudo bem, graças a Deus, né? Só crescendo, só fortalecendo. Ellen. Os dois Ellen, somos juntos, minha isso. nossa, minha nossa, minha nossa, minha nossa mesmo. Terceiro encontro já, né? Aqui, Terceiro encontro nosso, se perpetuando. graças a Deus. Afrânio. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo. Então, essa semana, né, Diego, nós estávamos conversando esses dias, o Diego pensando nas suas elucidações, nos seus pensamentos, fez uma partilha. Como é que eu poderia chamar essa partilha, cara, que tu fez? Das entranhas, da alma, de tudo aí. Será? Visceral, visceral, visceral. E nós pensamos o nosso tema de hoje para a gente conversar um pouco sobre pelo que nós vivemos e pelo que nós morremos, né? Eu gostaria que você também colocasse aí nos comentários pelo que você vive, pelo que você morre, pelo que você entrega a sua vida, pelo que você seria capaz de derramar o seu sangue, ou por quem, por alguém, pelo que, por qual causa, seja lá as coisas que passam dentro do seu coração, as coisas que você vive na sua vida. Responde a primeira pergunta primeiro, senão você não vai saber a segunda, não. A dica. Verdade, verdade. Mas aí o nosso bate-papo hoje é sobre isso, pelo que nós vivemos, pelo que nós morremos. E nós estamos aqui. Oi, Dedé. Tudo bem? Que Já quero ouvir esse legal. bate-papo visceral. Que Hoje o ótimo. tema tá forte, né? Cada dia mais visceral. Vem, Hoje o tema tá Miguel. forte. Tá, Miguel tá tá. aqui, vem. Vem, Miguel, vem. Vem, Miguel. Deus abençoe. Veja. Então vamos lá, Diego. Vamos lá. O pessoal não respondeu, né, gente? Vocês têm que Pois é, gente, participar. responde aí, pelo que você vive? Pelo que você vive. Ou pelo menos começa a refletir. Vai ser importante vocês se... Você vive pelo... Eu fiz uma enquete hoje, coloquei lá no Instagram, muitas pessoas colocaram, alguns colocaram e falaram que viviam pelos filhos, teve uma resposta interessante, teve um cara que respondeu falando que ele vivia para deixar algo bom no mundo, para que a vida dele pudesse contribuir com alguém, né? Fizesse coisa que de fato valia a pena, fosse valer a pena para ele e para as pessoas que estão ao redor dele. Outros falavam que vivia por causa de Deus. Teve uma pessoa lá que falou que vivia pelo TCC dela, que ela estava precisando terminar o TCC dela. E aí... E aí é isso, né? Então, você que chegou aí agora, nós estamos fazendo uma live hoje pelo que vivemos, pelo que morremos. Boa noite, Pedro Henrique.
E aí você pode estar colocando aí pelo que você vive. Nós vamos conversar sobre isso, dialogando sobre isso. Beleza? Você, Diego, pelo que você vive? Já começa assim? Não, antes de começar, na verdade, antes de começar, eu estava É, pensando hoje, antes de nós é, começarmos, eu acho que nós precisamos entender o que é a vida para saber o porquê que nós entregamos a nossa vida perfeito, por causa de perfeito, algo, certo? perfeito, perfeito. Então, para você, o que é a vida? Olha, a vida, eu vou começar da forma mais fácil, né? Mais Certo. óbvia, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso para mim é um critério norteador, né? Eu poderia dizer que viver é estar com a família, viver é estar com os amigos, viver é sentir boas emoções, viver é sofrer, viver é amar, né? Olha as dicas surgindo, né? Mas quando eu propus essa reflexão, foi exatamente que eu conversando com as pessoas, e também não só conversando com as pessoas, mas a partir das próprias crises que eu fui vivendo até hoje, né? Que são portas abertas para as crises de amanhã, eu ia refletindo muito sobre isso, né? Quando eu perdi o sentido do que eu estava vivendo. No que eu estava investindo na minha vida? Vida é tempo. A quem pertence meu tempo? Né? Eu tenho consciência disso? Se eu digo que meu tempo é de Deus, eu tenho consciência disso? Onde é que Deus se encarna na minha vida? Porque isso muda totalmente o âmbito das nossas percepções. Isso muda até a forma como nós engajamos, isso muda a paixão com que nós nos entregamos a cada minuto. Isso muda a nossa força, nós ficamos mais fortes. Então, eu acho que é isso, né? Viver para mim é Cristo, né? Mas quem é o meu Cristo agora? Onde está a minha vida agora? Tá travando aqui para mim? Eu não sei se está travando aí para ti. Não, tá de boa aqui. Pois essa é a reflexão. E a partir do momento que eu descubro pelo que eu vivo, eu descubro a minha capacidade de morrer por aquilo que eu vivo. Porque viver é morrer. Viver é morrer. A cada minuto que eu vivo, eu estou me consumindo, eu estou envelhecendo, eu estou investindo a minha energia naquilo e aquela energia está sendo investida, ela está sendo ofertada, mas ela pode estar sendo desperdiçada. Então eu tenho a impressão que eu só vivo quando as minhas forças são investidas na eternidade. Eu só vivo quando minhas forças são investidas na eternidade. E ali eu já estou morrendo. É um mistério só. Ali eu já estou morrendo. Ali eu já estou morrendo e recebendo a vida. É um mistério complexo, mas que é muito verdadeiro. E nós precisamos encontrar os signos, os sinais disso, né? Mapear isso do nosso dia a dia. É muito importante para nós não ficarmos apenas repetindo discursos. Hoje nós somos especialistas em repetir discursos e comprar causas que Sem nem nós saber de fato que são essas causas, né? nem saber e nem sentir e nem viver e nem morrer por essas causas. A gente não compra causas hoje em dia, a gente compra discursos. E a gente repete discursos, né? Quem sou eu? Eu tenho uma opinião, eu penso. Quem está falando agora? É o Diego que pensa, que opina, está vivo? Ou eu estou falando algo que eu li em algum lugar e eu comprei esse discurso, mas eu não acredito nele? Porque eu tenho muito claro, eu sou uma pessoa que eu considero que eu tenho uma intuição muito forte. E essa intuição, eu acredito que é um dado essencial de Deus, escrito na gente, né? Escrito nos nossos corações. Então eu sinto que esse verbo, essa semente do verbo em mim,
Eu sou capaz de intuir pela minha própria existência e sou capaz de reconhecê-la fora de mim. Em cada pequeno dado, numa folha que cai ao chão, numa nuvem que se dissipa, numa palavra que eu escuto, numa palavra que eu não escuto, que leio, mas ela dentro de mim, ela ganha vida. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa experiência de estar vivo, de saber que está vivo, eu tenho opinião, eu tenho um sentimento. O que é que você pensa sobre isso? O que você pensa de verdade, né? Não o que os outros pensam. O que é que você pensa sobre isso? E nós vamos matando a nossa capacidade de ser naquela opinião, de existir naquela palavra que nós dizemos, vamos nos perdendo até da própria sinceridade a respeito de nós mesmos. E aí não conseguimos mais nos encontrar. Aí adoecemos e não sabemos por quê. Não sei por que sofro, porque não sei por que vivo. Você está falando sobre isso aí, Diego? Eu estou me lembrando de um cantor evangélico, um cara muito bom, chamado João Alexandre. Acho que você o conhece. Com certeza. Ele tem uma música chamada É Proibido Pensar. Sim. Porque ele percebeu que as pessoas estavam seguindo uma onda, e porque estavam seguindo aquela onda, a pessoa não conseguia parar para ter um raciocínio lógico sobre a situação, sobre ser ela mesma, e porque ela não conseguia ser ela mesma, ela acabava seguindo essa onda, né? E ele, no início da música dele, ele diz assim: procura alguém para resolver meu problema, pois não consigo me encaixar neste esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados, que faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados, que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais do que renascer. Deus já me deu a sua palavra e é por ela que eu guio o meu viver. Eu acho que quando a gente consegue entender que nós começamos a assumir de fato quem nós somos, você está falando dessa vida, de entender Jesus é esse caminho, a verdade e a vida, mas de entender que Jesus me faz ser também quem eu sou, porque Ele me criou assim, Ele me fez assim. Então, cada vez mais que eu vou me descobrindo quem eu sou, eu vou também me assemelhando a Jesus Cristo, né? Tem uma música da Ziza que diz muito interessante. Ela diz assim: quanto mais busco o teu rosto, muito mais eu encontro o meu. Porque no rosto de Cristo está também refletido o meu rosto. Porque eu sou criatura dele, eu vim dele. Então eu sou imagem e semelhança dele. Então quanto mais eu busco, mais eu me encontro. Só que nessa busca sincera que nós temos até de encontrar a Deus, muitas vezes nós não temos a coragem de assumir quem nós somos, não temos a coragem de pensar diferente da massa, e eu vou procurando alguém para resolver os meus problemas. E não vou conseguindo me encaixar nesses esquemas que as pessoas vão colocando. Aí ele diz, né? São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. Basta a gente olhar para a sociedade hoje. Meras repetições. Meras repetições. Não se torna algo real, algo palpável, algo que eu toque, algo que eu de fato diga e fale assim: não, isso aqui vale a pena. Isso aqui é por isso aqui que eu vivo, é por isso aqui que eu entrego a minha vida, é por isso aqui que eu sou capaz de morrer, é por isso aqui que eu sou capaz de me entregar. Porque vivendo, como você disse, né, o viver já é morrer também. Porque eu vou viver naquilo que eu quero, naquilo que eu escolhi, naquilo que eu desejei, mas ali também já está a minha morte diária, do dia a dia das minhas escolhas. Assim que eu nasço, eu já começo a morrer. Sim, sim. Santa Teresa de Ávila diz se eu não me engano, acho que é no Caminho de Perfeição, ela fala assim: ter uma santa ousadia, que Deus ajude os fortes. Eu acho essa frase de Santa Teresa, assim, muito interessante, porque só os fortes, de fato, conseguem assumir para si
Assumir a sua verdade, quem você é, para que quem você é o que vai gerar a beleza, vai contribuir para aquele ambiente onde você está. Porque cada vez mais que eu sou quem eu sou, tipo assim, eu sei que a minha vida é isso, eu sei que eu vivo por isso, cada vez mais que eu estou plantado naquilo, né? A Adélia Prado, na nossa primeira live, eu falei de Adélia Prado, ela falou assim, a nossa vida é que ela é plantada de significados, ou seja, eu sei por que eu estou plantado aqui, porque eu escolhi estar aqui, a minha vida, ela vai tendo o mesmo sentido dos mártires, dos heróis, dos santos, porque ela está plantada de significados aqui. Então, quando Santa Teresa vai falando que Deus nos dê uma santa ousadia e que Deus ajude os fortes, porque só os fortes, e aí usando a metáfora dela, né? Só os fortes é capaz de entrar dentro de si, no castelo interior, descobrir quem se é, para se dar, para se colocar totalmente a serviço. É fantástico essa percepção. Eu estava me lembrando dos mártires. Eu sempre tive, desde que eu aceitei meu chamado vocacional, eu sempre tive os mártires muito na minha cabeça, né? Às vezes parece uma coisa assim meio medieval, né? O cara morrer, né? Porque hoje tem muita questão do martírio branco. Não estou falando desse, não. Estou falando do vermelho mesmo. Estou falando do vermelho mesmo. E eu sempre levo para aquilo assim, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu fazer isso? E eu não conseguia entender. Não conseguia entender. Como é que essa pessoa ela foi capaz de dar a vida por Jesus? E sempre foi uma escuridão para mim isso aí. Até que o dia que eu desejei isso. E eu descobri que eu não desejava porque eu simplesmente não cria. Eu não tinha fé. Ou seja, eu não vivia e por isso eu não queria morrer. Essa foi a grande descoberta que eu fiz. E eu olhei e falei assim, cara, mas isso faz todo o sentido. Porque por detrás do medo do machado que vai cortar meu pescoço, estou dando um exemplo, existem vários outros medos que eu não decidi enfrentar. Às vezes bem velados, bem interiores. O medo de dizer algo que eu deveria ter dito, o medo de perguntar algo que eu deveria ter perguntado, o medo de expor uma realidade, o medo de ser livre a cada momento. São pequenos medos. E quando a gente encontra essa porta de acesso, eu acho que tudo vai se descortinando. Isso que Jesus fala, né? Que se sou fiel no pouco, ele me compara mais. Mas é verdade, tudo nasce no pouco. Se eu não sou capaz de morrer nesse instante, numa equipe de cozinha, numa faxina, eu não sou capaz de morrer em nada. Exatamente. Se eu não sou capaz de fazer uma revolução dentro do meu quarto, eu não sou capaz de mudar nada. Se eu não sou capaz de domar a mim mesmo, há uma tendência da minha carne, uma tendência do meu temperamento que se extravia e se transforma em pecado, eu não sou capaz de mudar mais nada. Você falou em dominar a si mesmo, o livro de Provérbios, ele tem um ensinamento muito interessante. Ele diz que vale muito mais um homem se dominar a si mesmo, do que conquistar 1000 cidades. Esse autodomínio, esse saber os movimentos que tem no meu interior, saber o porquê eu reajo daquele jeito, por que eu não quero levantar para fazer aquilo que eu tenho que fazer, seja lavar um banheiro, seja limpar uma casa, seja para a pia cheia de louça para lavar, ou seja mesmo estender a roupa, ou seja mesmo cumprir aquilo que eu tenho que cumprir. Eu acho que nós nunca vamos ter a nossa vida na nossa mão ao ponto de dá-la. Porque se eu for ficar massageando a minha carne todos os momentos em que ela deseja ser massageada, eu nunca de fato vou conseguir entender a verdadeira alegria, o verdadeiro privilégio que é de se dar, que é dar a sua vida, né?
Teresa de Ávila que diz, né? A nossa carne é mais afeita com tentações do que a sacrifícios. A nossa carne que ela é mais afeita. Claro que é gostoso você ficar na cama sem fazer nada. Chega um momento que enche o saco, né? Chega um momento que enche o saco. Mas aquele momento ao invés, rapaz, eu saio da minha cama para lavar uma louça, eu saio da minha cama para lavar um banheiro. Aqui está muito mais confortável, está muito mais prazeroso. Mas é porque a nossa carne ela é muito mais afeita às tentações do que aos sacrifícios. Mas eu só ser capaz de me dar se eu me tiver, por favor. E aí tem duas dimensões. Primeiro, a dimensão dessa... Existem duas lutas que a gente trava, que é o sacrifício, essa luta entre o prazer sensitivo e o sacrifício, que a gente fica se digladiando. Mas a vida não é ainda essa briga. A vida é quando você vence e cria uma postura ativa de se sacrificar, porque você quer. Então, viver para mim não é teu coração bater. Viver para mim é se sacrificar. Entenda, eu acho que muita gente talvez não consiga captar. Viver para mim é ter a capacidade de, assim, eu me domino e eu escolho morrer agora. Às 7h30, às 8 horas, entendeu? Eu não sou arrastado. Ser arrastado não é viver. Viver é chegar assim, opa, aqui eu, Senhor de mim, guio, eu guio, eu guio. Eu guio esse leme. A Gils Ivan está perguntando aí, sem sacrifício não há vida? Não há vida, não há vida. Não há vida. Não existe. O sacrifício é próprio da vida. Não tem como. Toda a dinâmica que faz nascer a vida é um sacrifício. Nascer já é um sacrifício, né? Nascer é um sacrifício. Tudo é um sacrifício, tudo é um esforço. E todo o prazer real provém desse esforço que se faz. Esse esforço, essa força que eu empenho, essa força de Slaine Garanhosa, essa força que eu empenho, esse esforço que eu empenho para dizer, cheguei, estou vivo, existo. Para além do penso, logo existo. Para além Muito do além, penso, né? logo existo. Muito além do penso, logo existo. Então, são dois comparativos. Primeiro, vencer essa briga entre o prazer e a dor. E escolher o sacrifício. Eu não escolho o sacrifício, escolho. E o outro passo é aquele, até que eu refleti com você essa semana, eu escuto muito, e já escutei de mim, já escutei de você, e todos nós passamos por esses dilemas. Às vezes a gente tem uma experiência com um amigo, com uma pessoa, com um livro, com uma cidade, e diz, essa situação me devolveu a mim mesmo. Essa situação me devolve, essa pessoa me devolve a mim mesmo. Essa música me devolve a mim mesmo. Esse livro me devolve a mim mesmo. Essa palavra me devolve a mim mesmo. Então nós estamos constantemente sendo devolvidos a nós mesmos. Isso é um sinal de que nós estamos constantemente nos perdendo de nós mesmos, por algum motivo. Talvez circunstâncias equivalentes e opostas. Porém, a vida não é ainda essa dualidade entre o ser devolvido a si mesmo e ser algo que eu não sou. Mas a vida é exatamente aquele momento em que eu, tomando posse, esse sou eu, eu não quero mais ficar oscilando entre o que eu sou e o que eu não sou. Esse sou eu. E aí, quando eu tomo posse do que eu sou, eu começo a empenhar o esforço para fincar a bandeira da minha existência. E começa a dar frutos. Tu estava falando sobre aí, eu me lembrei do nosso amigo Jesus Urteaga, Sim. do Valor Divino do Humano. Se você não conhece esse livro aqui, depois você procura na Editora Quadrante. Se a Editora Quadrante quiser patrocinar a gente com um livro novo, dá certo também.
Mas, mas ele diz, tem um capítulo dele chamado Mar Adentro, que ele diz assim: perigos, muitos. Cada dia tem a sua cruz, mas cada dia também tem a sua graça. Eu queria que tu prestasse atenção nisso aqui para tu elaborar um pensamento sobre isso aqui, certo? O covarde que fica em casa, que não atue, que se entretenha em colecionar os relatos das batalhas de seus irmãos. O covarde que fica em casa, que não atue, que se entretenha em colecionar os relatos das batalhas dos seus irmãos. Para os fortes, diz ele, para os audazes, o clamor cálido do Salmo 21, 1 e 3. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei? Ainda que me veja cercado de inimigos, não fraquejará o meu coração. As grandes loucuras de Cristo, feito menino para brincar com os grandes e com os débeis desta terra, feito hóstia para alimento para os leprosos, feito pecado, entre aspas, para que nele se purifiquem os filhos do escândalo. Podemos corresponder com loucuras pequenas, com palavras inflamadas, com pequenos presentes que o acarinhem e o alegrem e o façam sorrir. Hoje nós vivemos não mais travando as nossas lutas, mas contando a vitória dos outros. Basta a gente entrar no Instagram, basta a gente entrar nas redes sociais, ou em tantos lugares aí, nas mídias sociais, todos esses lugares aí, que a gente não vê as pessoas relatando a sua vida, relatando a sua luta do seu dia a dia, até mesmo as suas conquistas, os seus sacrifícios. Mas as pessoas, elas sempre vão endeusando ou colocando num patamar outras pessoas e sempre vão trazendo os relatos das batalhas dos outros irmãos. Como se a pessoa não tivesse a audácia de entrar no mar para fazer o negócio também acontecer. É como se estivéssemos padecendo, fosse uma sentença onde tivéssemos tornados meros espectadores da vida. Isso não é viver, isso é ser o espectador. Mas nós, todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para jogar. Nós somos criados para entrar em campo. Nós somos criados para calçar a chuteira e entrar em campo. E eu sinto que às vezes estamos meio anestesiados. E mesmo quando uma luz nos invade, eu não estou falando só das lutas da vida, mas vamos trazer para um contexto religioso, onde muitos de nós estamos inseridos, nós continuamos a viver meros espectadores. Eu estou ali defendendo a honra dos santos, defendendo a honra até de nosso Senhor. E esqueço que a melhor forma de honrá-lo é quando eu entro em campo. A melhor forma de dar testemunho não é com palavras, é com a própria vida. A vida se torna um testemunho. É quando eu entro em campo. Estava aqui diante dos meus olhos com aquele trecho do trecho que você me enviou, da página do Valor Divino do Humana. Estou doido para chegar nessa parte. Essa aqui é o grande finale, né? Mas sobre o que você falou, eu até escrevi para twittar, não tuitei, que ele diz assim, nada de novo no Twitter. Todo mundo opina sobre o que assiste. Todo mundo assiste o que opina. É aquela prisão querendo encontrar a forma de prevalecer. Mas sempre é a doença do querer prevalecer, mas ainda preso
É como se eu quisesse prevalecer, mas eu ainda estou preso. Preso a quem? Preso, estou preso dentro de mim, né? É espectador do mundo, preso dentro de mim, espectador do mundo, espectador da vida, espectador de tudo que me passa e do que está ao meu redor. Uma tragédia grega, de fato. Já estou com o bicho aqui na ponta da língua. Pois fale. Contra a mentira, verdade. Contra a vileza, nobreza. Contra a hipocrisia, sinceridade. Contra a beatice, piedade. Contra a fraqueza, rigeza. Contra o maneirismo, hombridade. Contra a impotência, virilidade. Contra a covardia, valentia. Contra a traição, lealdade. Contra a tristeza, alegria. Contra o pessimismo, otimismo. Contra a mediocridade, personalidade. Contra a ociosidade, trabalho. 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 E o Viver é trabalho, isso. O sal da vida é o sacrifício. e o trabalho, tanto o trabalho braçal mesmo, de ir à luta para conquistar, para defender os meus, para trabalhar para os meus, para como homens, né, assim também, homem, agora eu estou falando do sexo masculino mesmo, como um homem ir para a luta para defender a sua casa, defender as pessoas que você ama, e esse trabalho também interior de arregaçar a manga e partir para cima de dentro dessas realidades que nos deixam acomodados, né? Porque se eu não parto Eu acho dessa muito... base, eu não tenho como ser iluminado pela graça. Sim. Porque meu dado humano que Deus me deu, ele já presume como o campo de trabalho dele. E em tudo que ele faz. 2 milagres de Jesus que eu sinto muito, que eu cito sempre. Nas bodas de Caná, ele pediu que enchesse as talhas. Na ressurreição de Lázaro, ele pediu que rolasse a pedra. Jesus, ele quer o nosso protagonismo. Isso dá trabalho. Isso exige Encher as sacrifício. talhas deu trabalho. Deu trabalho. Rolar a pedra deu trabalho, meu amigo. Demais, demais. Principalmente o trabalho de simplesmente aceitar aquela verdade, assim, rola a pedra. Mas por quê? Role a pedra. Mais difícil que rolar a pedra é entender que eu tenho que rolar a pedra. Dá mais trabalho entender que eu tenho que rolar a pedra do que rolar a pedra. Dá mais trabalho entender que eu tenho que encher as talhas do que encher as talhas. Porque às vezes é muito fácil pedir para Jesus, retira a minha pedra, né? Sim. Mas para quê? É muito mais fácil do que eu entrar lá e saber que eu preciso retirar a pedra. E aí pegando outra passagem também, do sepulcro caiado, adentrar nesse sepulcro caiado que está ali mesmo com cal, aparentemente bonito, e rolar essa pedra e entrar ali dentro e de fato me ver ali dentro. Ver as coisas que eu trago, as minhas debilidades, os meus medos, as minhas fraquezas, e entender que assumindo-as, eu vou ser capaz de me dar. Coragem de enfrentar, né? Coragem de enfrentar, porque ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Ninguém me obriga a nada. Se eu tenho a minha vida na minha mão, eu a dou livremente para as pessoas. Só que às vezes eu acho que nós chegamos num ponto hoje como que se as pessoas não tivessem mais a coragem de encarar essa vida. De encarar a loucura da vida. A vida acontecendo. Porque às vezes a gente quer que a vida aconteça num passe de mágica, onde chega uma fada com a varinha de condão, bate na nossa cabeça, a partir de agora você vai ser convertido, você vai ser casto, você vai ser fiel, você vai fazer tudo aquilo que Deus te pedir.
mas a gente esquece da vida acontecendo no dia a dia, porque a vida ela acontece, é só a vida acontecendo e nós não assumimos ela para nós, né, assim. Tem uma parte também desse trecho, desse livro aqui do Jesus Urteaga, que ele vai falando contra essa fraqueza, a rigidez, contra a beatice, piedade, contra a hipocrisia, a sinceridade, contra a tristeza, a alegria. E tem uma parte dele aqui que eu gosto muito, cara. Para mim, esse livro, ele se resume aqui, né? Deixa eu ver se eu achar aqui. Aqui, achei. Que ele diz assim: se nos caminhos do mar encontrardes algum cadáver que te fale de desalento e de abandono, porque no mundo de hoje nós só encontramos pessoas que só falam de desalento e de abandono. Se no caminho do mar encontrardes isso, tu continuas a vogar com os olhos no céu, e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Se as noites no mar te fizerem sentir frio, isso aqui é interessante. Beija as águas desse mar e te abrigará o calor dos que morreram pelo caminho. Nós começamos falando dos mártires. Se no caminho deste mar, se nas noites desse mar te fizerem sentir frio, beije esse mar. É esse frio que vai te salvar. É esse frio que vai te devolver o calor dos outros que também passaram por ali. Dos outros que também viveram essa mesma travessia que você está vivendo, né? Essa mesma travessia interior que você vai vivendo. Milton Nascimento, né, cantando a música Travessia, né? Solto a voz nas estradas, já não quero mais calar, meu caminho é de pedra. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar, sonho feitos de brisa, vento solto no ar. Então, ou seja, beijar essas águas frias, beijar aquele frio da vida, vai me fazer também recordar que muitos passaram por ali. Porque nós não somos os únicos a sofrer. Não seremos os únicos a sofrer. Perdão. E aí ele continua. Se a solidão das tardes te fizer sentir medo, levanta os braços ao céu, e o vento será o teu amigo. Se o espesso nevoeiro dos dias do mar abrandar teus primeiros impulsos, lança um grito às vagas e verás surgir as barcas dos que vão contigo. Quando nós temos medo, aquele desejo inicial, tipo, eu quero viver a minha vida, eu quero dar a minha vida, eu quero, seja por que for, pode até tirar aqui o âmbito religioso, tantos homens e tantas mulheres que dão a sua vida pela sua família, que dão a sua vida pela ciência, que dão a sua vida por tantas coisas aqui que nós vamos tocando hoje, mas se o espesso nevoeiro dos dias do mar abrandar os teus primeiros impulsos, lance um grito, porque nós não estamos sozinhos neste mundo. Não estamos. Nós não estamos sozinhos, nós vivemos rodeados de pessoas que também já passaram por isso. Papa Francisco, ele fala muito da sabedoria dos idosos, né? Ele vai falando muito da sabedoria dos idosos e a vivacidade dos jovens e dessa comunicação entre as gerações. Porque nós jovens, nós não somos os primeiros a passar por isso. Os nossos pais já passaram, nossos avós já passaram, os nossos antepassados já passaram. Mas será que eu tenho a coragem de, no frio, beijar aquela água fria, ao invés de gritar que aquela água gelada está me fazendo sentir medo? Será que eu tenho coragem de viver a minha vida nesse silêncio da solidão que muitas vezes vai fazer as minhas tardes ficarem cada vez mais, vai me fazer as tardes, me sentir medo durante as tardes? Ou será que eu só quero expor que eu estou com medo? Claro que nós podemos expor que nós estamos com medo, que nós estamos passando por uma dificuldade, mas às vezes Tiago York fala um negócio muito interessante, cara. Ele na música... Foi ontem? Hã? Foi ontem isso? Não, ele fez a live dele ontem.
Mas velho. tem a música dele, Desconstrução, que ele fala um negócio muito interessante, que eu me lembrei aqui agora, deixa eu pegar aqui. Só o finalzinho. A música é toda sensacional, né? Sim, aí ele diz, nas aparências todos estão iguais, singularidades em ruínas. Hoje. Traduziu tudo, né? Ele traduziu tudo. Então, tipo assim, eu quero mostrar para todo mundo, nas aparências está todo mundo igual, mas falta a essência de quem eu sou. Falta a minha essência ali para contribuir no lugar aonde que eu estou, para fazer o que eu faço, porque só eu vou fazer aquilo. E eu tenho consciência de que isso é a raiz da grande maioria das nossas insatisfações e adoecimentos. Nós vivemos numa sociedade doente, infelizmente, Sim. né? Sofrendo, mas muitos já devem ter experimentado isso. O quanto trair a consciência e a própria singularidade te adoece. Por quê? Porque tua energia vital não vem para fora. E aí, tu começa a se autodestruir. Que você nasceu para isso. Você nasceu para isso. E antes que alguém pense tem a graça de Deus. Tem. Com certeza. Antes de mais nada, a primazia é da graça. Mas nós esquecemos que foi exatamente a graça de Deus que me deu esta vida, este corpo, este temperamento. Isso é a graça de Deus. É sobrenatural, né? E nós precisamos descobrir todo aquele primeiro dado que Deus deu. Nós falamos de encher as talhas e rolar a pedra, eu estou contando esses milagres para nós enxergarmos a nossa humanidade dentro do contexto do milagre. E eu me lembrei, você falou do mar adentro, e eu me lembrei do mar que se abriu. Né? O mar que se abriu por milagre. Mas quanto os israelitas marcharam até estar de frente para o mar? Quanto eles marcharam? Né? O mar só se abriu porque eles marcharam até lá. E o que eles sentiram nesse caminho? O que eles sentiram nesse caminho? Medo. Que mais? Frio. Fome. Cansaço. E era tudo real, não era virtual, não. Era baseado em fatos reais. Os caras reclamavam. Os caras reclamaram do maná, que chegava na mesa deles todo dia. Os caras lembraram da cebola do Egito. Se acostumaram com o que Deus dava, né? Se acostumou com o que Deus dava. Mas mesmo assim, Deus educando eles ali, eles foram fazendo o caminho. Por favor, continue. Mas e tudo isso é graça de Deus. Essa vida e esse vigor e essa capacidade de construir. Nós já falamos aqui que o homem é na sua essência criativo, porque ele é co-criador com o Criador, que é o artista do mundo. Vós, artista do mundo de todos os tempos, o sinal divisor. Essa graça já existe. Ela já deve ser utilizada. Ela não pode ser desperdiçada. E ela deve ser ofertada, mas não se oferta de uma forma infecunda, se oferta vivendo. Se oferta vivendo. Né? A família que se oferta vivendo, a vida, o celibatário que se oferta vivendo, tocando a carne do mundo. Consagrado se oferta vivendo, sem estar no banco de reserva. As famílias, os leigos, os jovens que se ofertam vivendo, dando um passo, indo à frente. Tá entendendo? Mas eu tenho medo, pois vá com medo. Ah, mas eu posso cair, mas é bom que caia, porque enquanto você não cair, você não vai se levantar. Exatamente. E sempre é uma nova percepção. E você não vai achar que é você que faz o caminho, né? Porque às vezes a gente tem a ilusão de achar que a gente vai começar o caminho sem cair, achando que nós não vamos cair nesse caminho. Quando a gente cai, a gente reconhece. Realmente, eu sou uma bosta, eu não valo nada, eu sou pecador, eu sou fraco, mas, pela graça, eu levanto.
Show de bola. A presunção, ela é um dado primordialmente de quem está no banco de reserva ainda. Eu tenho muito claro isso. Porque a vida real, viver, entrar em campo, dar de cara com Deus rápido, cara. Dar de cara com Deus rápido. E não com a ideia. É com Deus encarnado mesmo. Então, Diego, por favor, continue. Não, e eu penso que é essa reflexão. Então, para hoje é muito claro. Para que eu vivo? No meu caso, no seu caso também. Sou consagrado, tenho uma fé, eu consagrei minha vida por isso. Qual é o sentido de o que eu acredito não se encarnar, não ganhar passo? Tá vendo? Por que eu vou ter medo de morrer? Por que eu vou ter medo? Por que eu vou querer calar? Por que eu vou ter medo de enfrentar? Cara, eu acho as metáforas. Eu tô com a cabeça de guerreiro. Mas a vida é essa, né? A vida é essa. Começa a guerra começa na guerra interior e vai se externando para aquela guerra exterior. Tu tá falando aí, eu tô me lembrando de Dostoiévski, quando ele fala lá nos Irmãos Karamazov, que ele diz assim, né? Eu vou ler o que ele coloca. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas morrem. Ou seja, nós queremos viver uma vida plena, inteira, feliz, mas nós tememos voar. Nós tememos o vazio. Nós tememos o caminho. É tão interessante porque quando a gente teve, se não me engano, acho que foi a Fabíola que falou aqui dos processos. Deixa eu ver aqui se foi ela que falou dos processos. Seria não mulher. É lindo poder tocar todos os dias. O esforço vale a pena. Ó, que Deus me ensine a amar os processos. É como se a gente já quisesse começar agora e já aprender a voar da noite para o dia e já saber tudo. E nós esquecemos desse processo de crescimento, dessa vida que acontece e que vai me vivendo esse processo. Porque é aí que a liberdade acontece. É na ausência da certeza, só que nós queremos ter certezas demais hoje. Nós queremos saber coisas demais. Nós queremos viver demais e saborear de menos. Sendo que a gente precisa viver de menos e saborear mais. Viver a minha vida cotidiana, do meu dia a dia, para saborear essa vida e nessa vida entender que eu tenho só ela para me dar e para me entregar, porque aquilo que nós falamos no início, porque nós trocamos os nossos voos por gaiolas, aonde que eu vou seguindo os pensamento dos outros, onde eu vou seguindo aquilo que os outros pensam, e a minha certeza de liberdade, de vida plena, de vida inteira, ela morre, porque é nas gaiolas que os sonhos morrem, que a liberdade morre, que não tem lugar para as certezas, porque é ali que morrem. Então eu acho que muitas vezes nós vamos vivendo esse caminho de não querer ser livres. A gente sonha coisa demais, a gente quer coisa demais, a gente deseja coisa demais, só que na verdade, como diz Dostoiévski, nós tememos a altura. Qual que vai ser a queda? Medo da liberdade. Nós temos um profundo medo da liberdade. Muitos dos problemas que temos hoje é medo da liberdade. Não tenha medo. Não tenha medo de ser livre. Não tenha medo de ser livre. Não tenha medo de ser livre.
Diego, Olha os aí, irmãos que estão aqui nos acompanhando, Erlindo Trovão, um abraço, são Luís, Erlindo. São Luís Você que está aqui nos 2010. acompanhando, se você quiser fazer alguma pergunta, nós temos mais 9 Alguma, minutos aqui. para não perder, né? Aquele momento que salva a live. Alguma Se você consideração também? quiser dizer alguma coisa. Se não quiser dizer nada, não precisa dizer nada também não, viu, gente? Dá um oi aí, diz que tá feliz, que tá com medo, que vai em frente. Mas eu acho que é isso. Pelo que vivemos, gente. Pelo que vivemos. Eu percebi isso. Tudo que eu falo, a gente descobre o mundo a partir da gente, né? Não é só o que a gente vê fora. Às vezes o que a gente percebe Sim. fora, na verdade, é algo que está dentro. Já Né? está dentro há muito tempo e a gente que não Assim percebeu aí. como, assim como o olhar de Deus é como um espelho que nos revela, né? A nós mesmos, né? Quem nós realmente somos. Os outros muitas vezes são como espelhos que vão iluminando as nossas trevas. E muitas vezes nós perdemos o sentido porque nós nos gastamos em algo que nós nem sequer acreditávamos. Cara, isso... E quanta gente está se gastando em coisas que nem sequer acreditam. Você não acredita. Tudo bem, existem várias realidades na nossa vida que nós não precisamos entender tudo o que acontece na nossa vida. Eu não estou falando de entender. Eu estou falando de não acreditar. Não é entender, não é fazer sentido. Porque muitas coisas que eu faço, às vezes, parecem não fazer sentido, mas eu acredito profundamente. Às vezes eu não acredito. Clarice fala sobre isso, né? Viver supera todo entendimento, né? Sim, claro, não precisa. Não precisa. Eu tinha um místico que dizia o seguinte: é melhor contemplar o mistério, é melhor do que obter respostas. Contemplar o mistério é melhor do que obter respostas. E o que é contemplar o mistério? É viver. É viver. O que é que na sua vida hoje é real? O que é real na sua vida hoje? Se eu não sei, o que é real na sua vida hoje, Breno? Você Vou responder por você. Se você quiser, você pode responder. Tá entendendo? O que é real na sua vida hoje? O que é real na sua vida hoje? Aí, um homem casado. Eu chego já nesse patamar. Sou um homem casado. Vou ter meu primeiro filho, isso é real. Já sei que ele vai acordar à noite chorando, querendo Isso é mamar. real. Isso É é real. muito A criança real. chora, é real. É real. Eu tenho que trocar as fraldas dele, isso é real. Dar banho Criança nele, dá isso é trabalho, real. isso é real. Isso é real. Sou consagrado a Deus. Moro na missão de São Paulo. Tenho o meu trabalho aqui como responsável dessa missão. E responsável dessa missão tem as minhas obrigações, sejam elas de cuidar dos irmãos que moram aqui na minha casa, da missão dos irmãos da comunidade de aliança, olhar para a realidade financeira, para a realidade apostólica, para a realidade econômica, olhar para toda essa vida. Isso é real na minha vida. Mas isso me traz, cara, uma liberdade e um desejo de viver e de saber que eu estou no lugar que eu deveria estar, que pode vir as piores coisas que pode acontecer na nossa vida, que de fato isso realiza. Eu me sinto profundamente realizado como pessoa. Profundamente realizado como pessoa. O que eu vivo não, em nenhum momento me deixa paralisado, fragmentado, jogado às beiras, à margem. Pelo contrário, eu me sinto profundamente realizado como pessoa e me sinto inteiro em tudo que eu faço. E com o meu estado de vida, agora sendo pai biológico, eu me sinto mais inteiro ainda, mais completo ainda, mais chegando com tudo, que eu sei que a partir de hoje não vai chegar só o Breno,
Antes já não chegava só o Breno. A partir de hoje chega o Breno, a Débora, o Miguel, os outros filhos que Deus quiser me dar. E vai chegando em todos os meus atos, vai chegando todos eles, em tudo aquilo que eu fizer, na condução da missão, da minha vida. Tudo vai chegando na minha família junto comigo, porque isso também é o que eu sou. Eu posso fazer uma pergunta improvisada? Ainda dá tempo? Pode, por favor, dá tempo. Temos 4 minutos. O que é que você persegue? O que é que você persegue? Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar, Diego. Não, é interessante essa pergunta. Eu também faço essas perguntas, cara. Eu tenho um grande desejo no meu coração de chegar a ser aquilo que... Isso não é piegas, não, certo? Pode parecer piegas. Mas de chegar a ser aquilo que eu fui criado para ser. É o que eu persigo. É o que eu quero. É o que eu luto para viver. Porque quem eu sou, só eu sou assim. Só eu posso contribuir aonde eu estou com o que eu tenho. Então eu preciso perseguir... Só você pode dar a opinião que você tem. Sim, sim. Por causa disso que eu preciso perseguir aquilo que eu fui criado para ser. E quando eu não persigo isso, quando eu não vivo nessa procura interior, eu vou me descaracterizando daquilo que eu fui criado para ser. E é tão interessante porque às vezes eu já procurei outros caminhos. Já quis outros caminhos para o meu coração, como diz uma poetisa aí, já quis outros caminhos para o meu coração, mas voltar para a rota, voltar para o lugar, voltar para aquela dinâmica ordinária, diária, que me faz perseguir aquilo que eu fui criado para ser. Tem quantos minutos aí? Temos 2 minutos. Pronto. Eu acho que é isso também. Eu acho que... Como é que eu me vejo hoje? Só para dar um testemunho também. Eu como um homem noivo, à espera do casamento, que foi adiado, mas não vou ficar me lamentando. Deus fez um novo na minha vida nesse tempo, né? Porque Deus existe no hoje, Ele é agora, né? Eu sou completamente feliz hoje. Então, eu vejo que tudo, meu trabalho, as circunstâncias da minha vida, elas, para mim, elas são todas acidentais, no sentido de que elas todas são oportunidade de, eu acho que a minha grande missão é descortinar a verdade onde quer que eu estou. Essa é a frase que está na minha cabeça hoje. Um descortinador. Diego, a Brenda está perguntando aqui, nós temos mais 1 minuto. Ela pergunta aqui, se eu acredito, vale a pena sofrer pelo que eu acredito? Claro! Claro! Não vale a pena sofrer pelo que você não acredita. Não tenha medo de estar equivocada. Não tenha medo de estar equivocada. Você tem que ficar com medo de ficar na gaiola. Exatamente. A Ziza tem uma música sobre isso, que ela fala muito interessante. Ela diz, ela pega Edith Stein, né? Só para finalizar, que nós temos aqui só mais 30 segundos. Tudo na vida vale a pena esperar se é digno de paz. E me faz amar. Se é belo e verdadeiro, cheio de compreensão, isso deve ocupar o meu coração. Então, se aquilo que você acredita é belo, é verdadeiro, é cheio de compreensão, isso de fato deve ocupar o seu coração. Diego, 30 segundos, despedida negada. Valeu, gente. Deus abençoe, muito obrigado. E vamos compartilhar essa vibe das profundezas aí. Vamos aí mergulhar, mar dentro, cada vez mais. Gente, um grande abraço, Deus abençoe a todos, foi muito bom. Daqui nós vamos lançar depois a nossa próxima live. Grande abraço, shalom. Shalom, até mais.